Olá pessoal, bacana, beleza. Dando continuidade, a nossa revisão para a nossa avaliação. Hoje vamos trabalhar com uma lista sobre cinética química, ok? Então vamos lá, adiante. A questão número 1 aborda o seguinte: geralmente, ao se reunir a família ou grupo de pessoas, faz-se um churrasco. Este tipo de confraternização, muito comum no Rio Grande do Sul, se espalhou por todo o Brasil. Para se assar carne é necessário colocar fogo na churrasqueira, e para não demorar muito para pegar o fogo, geralmente se utiliza gravetos ou pedaços de madeira pequenos, ao invés de pedaços grandes. Este fenômeno pode ser explicado quimicamente dentro do tema de cinética. O fator que melhor explica por que a reação de combustão ocorre mais rápido com gravetos, ou seja, com pequenos pedaços de madeira, certo? O caso aí, pessoal, a gente vai analisar os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Dentre eles, quais são os fatores? A temperatura influencia, superfície de contato influencia, a temperatura, dentre outros. No caso aí, o enunciado aborda que os gravetos de madeira, ou seja, os pequenos pedaços de madeira, entram em combustão mais rapidamente, ou seja, a velocidade de combustão, de queima dos gravetos pequenos para fazer o churrasco é maior do que se utilizar grandes pedaços de madeira. Lembrem-se que toda combustão ela precisa de oxigênio, ok? Então, quanto maior o contato da madeira ou do carvão com o oxigênio do ar, maior e mais rápida vai ser a combustão. Então, quanto menores aí os pedaços de madeira, ou seja, os gravetos, maior o contato com o oxigênio do ar. Consequentemente, maior a combustão, maior a queima. Então, o fator observado seria a questão de número o item D, tá? Superfície de contato. Segunda questão. Glow sticks ou light sticks são pequenos tubos plásticos utilizados em festas por causa da luz que eles emitem. Ao serem pressionados, ocorre uma mistura de peróxido de hidrogênio com um éster orgânico e um corante. Com o tempo, o peróxido e o éster vão reagindo, liberando energia que excita o corante, que está em excesso. O corante excitado, ao voltar para a condição não excitada, emite luz. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa é a luz emitida. Este processo é contínuo, enquanto o dispositivo funciona. Com base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa mostrará uma luz. Lembrem-se que o fator aqui observado é temperatura. Qual é a relação entre temperatura e velocidade de uma reação química? Quanto maior a temperatura de uma reação, de um sistema, maior tende a ser a velocidade reacional. Quanto menor a temperatura, automaticamente menor também tende a ser a velocidade. Ok? É uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto menor a temperatura, a velocidade também tende a ser menor, diminuir. Então, vamos lá. O que é que o enunciado aborda na parte final? Com base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa mostrará uma luz. Se a temperatura é mais baixa, então, o que é que nós podemos ter? Se a temperatura é mais baixa, nós vamos ter uma velocidade da emissão de luz menor, tá? Mas é prorrogada por um maior tempo. Então, a melhor alternativa que se encaixa aí seria, tá? Bora lá. Menos intensa e de maior duração, que é uma temperatura mais alta. Letra C, tá ok? Novamente, numa temperatura mais baixa, mostrará uma luz menos intensa,
Tá ok? Porque lembre-se, quanto menor a temperatura, menor também a velocidade de emissão de luz. Então a luz vai ser menos intensa. Só que, como vai haver um menos consumo de moléculas, ela vai perdurar por mais tempo do que uma temperatura mais alta. Item C, letra C. Ok, adiante. Para responder a questão abaixo, relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam a velocidade dos mesmos, mencionados na coluna 2. Coluna 1. Vamos lá. Queimadas se alastrando rapidamente quando se está ventando. Tem a ver com qual fator influenciador da velocidade de uma reação. Tem a ver, pessoal, com o quê? Com a questão da concentração. Quanto maior, lembre-se, toda combustão, ela precisa de oxigênio. Então, em locais de queimadas em que se está ventando, a concentração de oxigênio é maior. Então, quanto maior a concentração de oxigênio, maior a velocidade de combustão, de propagação das queimadas. Então, o item 1 está relacionado com a concentração. O item 1 relacionado com a concentração. 2. Conservação dos alimentos no refrigerador. Aí, de cara, pessoal, não precisa nem ir muito adiante e muito além. É para observar que aí está relacionado com o fator que? Temperatura. Os alimentos são conservados no refrigerador é para diminuir o que é a velocidade de decomposição do alimento, tá? Diminui a proliferação de micro-organismos. Então 2 tem a ver com a situação D, tá? 1C, 2D. Efervescência da água oxigenada na higienização de ferimentos. Tem a ver com a questão do catalisador, no caso, tá? O que é que seria um catalisador, pessoal? Um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação. O único fator, tá, pelo qual o catalisador é responsável é isso aí. Sua única função em uma reação química é aumentar a velocidade da reação. Ok? Beleza. 1C, 2D e 3B. Lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Está relacionado lá com aquela primeira questão dos gravetos, dos pequenos pedaços de madeira. Tá? Quanto menor os pedaços de madeira, maior o contato com a superfície do ar e automaticamente com o oxigênio. Então, relacionado com superfície de contato. Então, as queimadas se alastrando rapidamente tem a ver com a concentração. 1C. Conservação dos alimentos no refrigerador com a temperatura. 2D. Efervescência da água oxigenada na higienização de ferimentos, porque a água oxigenada vai aumentar a velocidade, tá, de coagulação do sangue no ferimento, não é isso? Então, o 3B e 4A, superfície de contato. Então, terceira questão, não é isso? Letra A. Terceira questão, novamente, letra A. Quarta questão. Um professor, utilizando comprimidos de antiácido efervescente à base de bicarbonato de sódio, realizou 4 procedimentos ilustrados a seguir. Então, está aí as 4 situações aí, ó. 4 situações. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 4. Ok? Observem que todas as situações têm a mesma quantidade. A mistura tem a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade de água. Todas as 4 situações existem 150 ml de água. Qual a diferença nas situações? O tamanho do comprimido e a temperatura. Tá? São 2 fatores que vão influenciar na velocidade de dissolução aí do comprimido efervescente. A temperatura e o tamanho. Lembre-se, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de dissolução. Então a gente vai escolher aí a situação em que tem maior temperatura.
As temperaturas aí são 5 e 25. Então a maior é 25 graus Celsius. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de dissolução do comprimido efervescente. Então, eu tenho que escolher entre as situações 1 e 3, que são as maiores temperaturas. Ambos são 25 graus Celsius. Outro fator também é o tamanho, ok? Ou seja, a superfície de contato. Quanto mais fragmentado, quanto mais triturado, ou então quanto mais pulverizado tiver o comprimido efervescente, maior a sua dissolução. Então, maior temperatura, beleza? Maior temperatura. E quanto mais pulverizado e menor o tamanho do comprimido, vai ser a situação mais adequada para maior dissolução do comprimido. Então, tá aí. A reação ocorreu mais rapidamente no procedimento que? No procedimento 3, ok? No procedimento 3. No procedimento de número 3. Maior temperatura. Lembre-se, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Velocidade de quê, no caso? De dissolução do comprimido. E, nós temos também um comprimido no item 3 em pequenos pedaços, ok? Então vai aumentar a superfície de contato com a água, então a dissolução vai ser maior. Letra C, item 3, ok? Quinta questão. Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Toda reação química, toda reação é produzida por colisões, mas em toda colisão gera uma reação. Beleza, pessoal. Uma das condições para ter uma reação química é choques, contato. As moléculas dos reagentes precisam entrar em contato para ter uma reação química. Mas nem sempre uma colisão, infelizmente, vai gerar uma reação. Item 1 está correto. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? Beleza, tá? Então, item 1, correto. Toda reação é produzida por colisões, mas em toda colisão gera uma reação. Tá correto. Item 2 também está correto. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? Sim. Item 3. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação? Sim. Tá ok? Toda reação para ocorrer, no caso, ela precisa de uma orientação adequada. Se ela tiver uma orientação adequada, geralmente uma orientação frontal, então sim, ela vai poder ocorrer. Ok? Então o item 3 está correto. Item 4. A velocidade média de uma reação pode ser determinada pela expressão velocidade igual a razão entre quantidade de produto sobre quantidade de reagentes? Erradíssimo, item 4. Lembrem-se, a velocidade média de uma reação química, ela vai ser expressa pela razão. Variação na concentração dividido sobre a variação do tempo. Tá? Delta concentração em cima, delta concentração, ou seja, variação de concentração, dividido por delta T, ou seja, concentração de tempo. Então aí somente 1, 2 e 3 estão verdadeiros, o quarto estaria falso. Ok? Letra B, VV, VF, somente o último estaria incorreto, inadequado aí para a situação de estudo da cinética química. Ok? Beleza, se atentem a essas duas listas aí. A primeira, ciclos biogeoquímicos, e essa segunda aqui de cinética química vão ser os tópicos para avaliação lá na plataforma. Beleza, obrigado pela atenção. Fui, pessoal.